Olá, meus queridos e amados ouvintes e amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nessa tarde, né? Aqui estamos presentes. Neste momento, né, eu gostaria de convidar vocês para nós estar estudando aqui alguns trechos da Palavra de Deus, né? Um assunto muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo para aqueles que estão aqui na Terra, né? Aguardando este evento, né? Dos maiores eventos que a Terra se dará, né? É exatamente sobre esse grande acontecimento que a Terra nunca viu, né? Nunca verá coisa semelhante ou igual, né? Então nós vamos tratar hoje à tarde aqui de falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, né? Vocês vão ver aqui nessa tarde como se dará essas coisas através dos séculos que se passaram, mas através dos dias que se virão pela frente, né? Que seguirá esses eventos que acontecerão na Terra aqui, né? As pessoas estão acostumadas com grandes eventos aqui na Terra, né? Mas esse será inominável, será realmente um dos eventos que vai mexer, né? Com toda a estrutura humana, com tudo aquilo que o homem tem de sábio, de inteligência, de coisa aqui na Terra, ele vai sentir a volta do Senhor Jesus Cristo, né? E a sua igreja, sendo arrebatada lá na glória, estarão sempre com Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Então vamos iniciar nessa tarde, dizendo assim, né? O arrebatamento da igreja é o próximo grande evento, né? Aguardado pelos crentes, né? O arrebatamento encerra-se em si o maior somatório da esperança, não só para os crentes vivos, né? Que serão transformados de corpo corruptível em corpo incorruptível, né? Como também os crentes que já dormem no Senhor Jesus, esses terão novos corpos revestidos de glória, imortalidade. E a palavra de Deus afirma que naquele dia teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. 1 João 3:2. 1 João 3:2 diz que nós teremos o nosso corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo será igualzinho ao corpo que o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos lá na praia, né? Quando eles estavam pescando, no meio deles, quando eles estavam orando, quando eles estavam lá no templo, né? No cenáculo, enfim. Assim, como ele nos trouxe para os discípulos, Tomé ficou curioso, eu só acredito vendo. Então naquele momento o Senhor Jesus chamou ele aqui, olha aqui, Tomé, põe o dedo aqui no meu lado, põe o dedo aqui nas minhas mãos, vê as marcas aí dos cravos. Senhor meu, Deus meu, aleluia. Então tu viste agora e creste, Tomé, bem-aventurado aqueles que não crê, né? Que não viram e que crê, né? Então é assim, nós não vimos Jesus Cristo, mas cremos em sua palavra, né? Como eu li para você já hoje, 17:17 de São João, né? Que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem crê na palavra de Deus não precisa temer nada, que estará seguro para o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus, né? Consumado o arrebatamento da igreja, seguir-se-á na terra um estado de sofrimento e horror conhecido como grande tribulação, né? Que do céu Deus mandará o cálice da sua ira, tomando vingança daqueles que habitam na terra, né? Para pedir, né? Que o sangue de todos aqueles que foram derramados durante toda a história da humanidade, né? Venha a ser cobrado exatamente aqui, essa advertência do Evangelho, né? Louvado seja Deus, né? E depois da advertência do Evangelho, escolheram viver na prática contínua do pecado. Então essas pessoas já estão vivendo nos dias de hoje o sofrimento, e quando se der o grande evento da grande tribulação, eles sofrerão mais ainda, né? Então vamos fazer aqui um resumo de como o Senhor mostrou
aqueles dias que será de horrores, né, na terra, né? Os eventos tenebrosos, né? Que serão naqueles dias, né? Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui. Vou ler a palavra de Deus, que se encontra aqui em Apocalipse, no capítulo número 6, né, e o versículos em seguida aqui que eu estarei lendo, né? Louvado seja Deus. Eu vou ler a partir, porque, por exemplo, o versículo de número 11 diz assim, que vai falar aqui a respeito, né? Que esses aqui são os que vão morrer, né? Que vão ser, olha lá, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse aí um pouco de tempo, até que também se completasse o número, né? Dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram, né? Olhai, eis que veio um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua se tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando se balança a figueira, né? Que o seu figo cai, né? E o céu retirou-se como um livro quando está sendo enrolado, né? E foram removidos as ilhas, né? Dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, né? Os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, né? E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Né? Louvado seja Deus. Então vemos aqui um trechinho da palavra de Deus, dos acontecimentos que acontecerão naqueles dias, né? Que as estrelas cairão do céu, a terra será toda mudada, as ilhas serão mudadas de lugar, haverá um grande tremor, um grande terremoto, que a terra vai praticamente se aplainar, né? Essas montanhas, esses altos montes aí que vocês vê hoje, né? Provavelmente tudo haverá um nivelamento. Por que isso haverá um nivelamento? Porque a necessidade da terra produzir novamente em quantidade suficiente, porque haverá 1000 anos depois que passar a tribulação, que haver toda a carnificina lá do anticristo, juntamente com a besta e o falso profeta, e que todos esses aí foram subjugados e lançados no lago de fogo. Haverá então o Senhor Jesus Cristo descendo com a sua igreja, com os seus santos aqui para baixo para a terra, né? Louvado seja Deus, e implantará o reino milenial. Então vai ser durante 1000 anos. 1000 anos. Vocês conhecem, sabem o que é 1000 anos? O Brasil foi descoberto aí tem 523 anos, segundo diz as historiadoras, né? E até agora você vê que as coisas continuam aí do jeito que praticamente está. Muitas coisas mudaram, né? Tem grandes centros urbanos aí, grandes cidades, grandes obras feitas pelo homem aqui na Terra já, né? Quer dizer, no Brasil, né, principalmente, e toda parte do mundo aí que você vai ver uma modificação bem grande. Só que durante o reinado de Cristo será 1000 anos de paz, 1000 anos sem fome, sem guerra, sem morte, sem nada. Será 1000 anos de alegria, só de paz. Quer dizer, as pessoas que estiverem obedecendo ao Senhor Jesus, ainda diz a palavra do Senhor Jesus, que aquele que a nação, porque Israel será escolhido para essa missão aqui na terra, juntamente com a igreja, seus servos. A Bíblia diz que os servos crentes serão feitos rei e sacerdote do Deus Altíssimo, para reinar na terra, juntamente com os filhos de Israel, durante 1000 anos. Então aquele pouquinho que sobrou de cada nação vai sobrar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. As nações que não foram bode, que foram ovelhas, né? Que ficaram de repente aí, meio ao lado do Evangelho, esses escaparão do temor do Senhor Jesus, do terror e da destruição, né? E serão poupados, né? Alguns, né, desses aí. A gente não sabe, né? Eu não quero, eu prefiro estar com Jesus Cristo, que é muito melhor, né? Louvado seja Deus, né? Enquanto isso se acontecer, a gente vamos continuar. Então eu vou começar a detalhar daqui para frente mais,
Vou tentar fazer pelo menos uns 3 vídeos, né, a respeito desse assunto, porque é muito complexo, né? Então nós vamos ver aqui, né? A igreja arrebatada, né, no capítulo 4 de Apocalipse, tem início, né, a partir da a parte 3 da divisão do livro do Apocalipse, né? Conforme vemos no capítulo 1 a 19, isto é, as coisas que hão de acontecer depois dessa, isto é, destas coisas dos capítulos 2 e 3. Louvado seja Deus. O capítulo 4 de Apocalipse, aí, se você começar a ler ele, você vai ver ali as coisas, né, que irão acontecer com a igreja arrebatada, né? Então, vamos ver aqui. Vamos primeiramente ler mais um pouco, depois a gente volta a ler os capítulos, aí, uma das partes dos capítulos, não dá para ler todos, né? Mas você abrir a sua Bíblia e começar a ler o capítulo 4 de Apocalipse, então você vai ver exatamente o início, né, das coisas, né, que é onde ia acontecer. Vão do capítulo 4 ao 22. Você veja bem que é logo o trecho, né? Do capítulo 4 ao capítulo 22, né, são as coisas que hão de acontecer, né? Em outras palavras, todo o restante do livro, a partir daqui, né? Vejam primeiramente o resumo desse capítulo para uma melhor aprendizagem, né? Capítulo 4 e 5. Uma visão de Deus no seu trono. Capítulo 4. Uma visão do Cordeiro. Capítulo 5. Esse capítulo, num sentido mais ledo, retrata um culto universal no céu ao Cordeiro, né? Estes 2 capítulos são uma introdução à parte profética do livro dos capítulos 6 ao 22, e assim como o capítulo 1, a visão de Cristo glorificado, introduzido a parte epistolar, os capítulos 2 e 3. Do capítulo 6 ao 18, a grande tribulação. Os capítulos 6 a 9 abarca a primeira metade da tribulação, 3 anos e meio. O capítulo de 11 a 18 abarca a segunda metade da tribulação, mais 3 anos e meio, prefazendo assim 7 anos proféticos. E as 70 semanas de Daniel, né? Daniel 9:27, em que Deus trata com Israel, visando levá-lo ao arrependimento, né? No capítulo 20 você vai encontrar então o milênio, um período de 1000 anos em que Cristo reinará neste mundo com sua igreja, conforme a profecia do Antigo e Novo Testamento, né? No capítulo 21 e 22, aí nós teremos aqui o eterno e perfeito estado, isto é, da eterna e bem-aventurança para os remidos do Senhor, né? As passagens parentésticas do Apocalipse, ninguém ao estudar o livro do Apocalipse pode pensar que é uma coisa fácil. O livro de Apocalipse é um livro de revelações, né? Um livro que tem uma sequência aqui, que você vai ver, por exemplo, dos eventos, né? Concluído os selos, trombetas e taça de juízo. Esses eventos dão aparentes ocorrências que todos os tempos que os selos, trombetas e taças, né, do capítulo 5 ao 17, e na hora de ocasião em que aqueles aparecem no citado livro. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que mais ou menos como se faz uma interpretação, né, uma narrativa, né, dos acontecimentos que virão. O apóstolo aqui ele faz um parentesco aqui, né, interrompe o fio da sua linha e começa a produzir assim uns tópicos assim, ó, as 7 principais passagens parentésticas no Apocalipse, né? Do capítulo 7, versículo 1 ao 17, 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentio. O primeiro acha-se na terra,
o segundo no céu. 2, 10:1, né? 10:1 a 11, versículo 13, né? Diz assim, um anjo, é o capítulo 13, né? 11 ao 13. Um anjo com o livrinho, as duas testemunhas, as 7 visões, né? Do 15, né? 1 e 4, versículo 1 ao versículo 4, diz assim, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Capítulo 16, do versículo 3 ao 16, o ajuntamento dos reis, o Armagedon. Capítulo 17, versículo de 1 a 18, a grande meretriz cavalgando em uma besta. No 19, de 1 a 10, diz assim, os 4, aleluia no céu, e a borda do cordeiro. Né? Então, queridos e amados, nós vemos aqui que esses grandes eventos se darão, né? À medida que vai se abrindo os selos, né? Nós vamos encontrar aqui mais à frente outra parte que eu vou começar a ler para vocês aqui. Então, a primeira parte aqui diz assim, né? A segunda parte diz assim, a visão de Deus e o seu trono, Apocalipse, capítulo de 4, versículo de 1 a 11. A parte epistolar do livro foi precedida de sublime visão de Cristo glorificado. De igual modo, a parte profética do livro, capítulo 6 ao 22, é precedida de uma visão deslumbrante de Deus e o seu trono, né? Do capítulo 4. Uma visão do Cordeiro, do capítulo 5. A partir do final do capítulo 3, vamos mais à igreja, não vemos mais a igreja na terra. Olha, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, você já não vai mais ver a igreja na terra. Ela já estará com Cristo, já estará com Deus na glória. Em todo o livro de Apocalipse, ela vai aparecer, sabe aonde lá? Ela vai aparecer a partir, né? Olha lá, ela é mencionada 19 vezes, mas no capítulo de 4 a 21 não é mencionada uma vez só sequer. E para finalizar o livro, é somente no 22:16, né? Cenas no céu, uma porta aberta e uma voz. No capítulo 1, versículo 20, ao final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros, né? Que simboliza as igrejas na terra, né? E que agora estão aí, né? Sendo administrada pelos nossos queridos e amados obreiros, né? Que tem a palavra de Deus sobre o domínio, né? Então, vamos lá. Soube aqui, né, no capítulo 4:1, né, nós vamos dizer assim, o arrebatamento de João a esta altura dos fatos tipifica o da igreja, ao terminar a sua peregrinação na terra. Imediatamente eu me achei no Espírito, versículo 2. Eis armado no céu um trono. O trono fala do poder, da autoridade desse trono celestial que emana toda a autoridade. É ele o ponto central de todo o universo, de toda a criação. O Apocalipse é o livro do trono, do poder, da autoridade divina. E o trono, alguém sentado, é Deus, o soberano Senhor de todos os senhores, né? A pedra de jaspe, né? E sardônio. É esse que se acha assentado no trono, e semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e a de sardônio, né? Apocalipse 4:3. Consultando Êxodo 28:17 a 20, vemos que jaspe e sardônio era a primeira e a última pedra no peitoral do juiz, do sumo sacerdote, né? Detonado que se trata aqui não de um trono de graça, como em Hebreus 4:16, mas de um trono de juízo. Os arco-íris, também aqui no versículo 3, é demonstrar a ação visível da fidelidade de Deus no conceito de pacto, como ele fez com o homem, no momento que ele colocou o arco-íris lá,
diante de Noé, né, para fazer um novo pacto com o homem na terra, após ter destruído o homem ali com o dilúvio. Então o arco-íris simboliza isso. Então ali também em Apocalipse ali você vai ver que o arco-íris está representado exatamente no novo pacto que Deus tinha feito com o homem, né? Uma vez, né, o arco-íris foi dado, né, a Noé como sinal de sua aliança com Deus, a dispersação do governo humano. Na época lá, quando o governo humano se acabou, então Deus colocou novamente ali o seu arco-íris, né, para que fosse ali como sinal. Louvado seja Deus. Os 24 anciões, né, do capítulo 4, né, não são anjos, pois cantavam um novo canto com relação com, né, não é o caso, por exemplo, que se trata assim de pessoas ali no céu, que nós vemos que ele está exatamente representado o Antigo como o Novo Testamento, os santos lá, os 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, assim como os 12 discípulos do Cordeiro, né? Que faz parte dos 24 anciões que está sentado ali, né? No capítulo 4, versículo 4, né? A tempestade iminente, no trono saía relâmpagos, vozes e trovões, né? Capítulo 4, versículo 1, e fala de tempestade, simboliza do juízo, né? De Deus, que Deus virá com grande força, com grande estrondo, né? Mostrando temor realmente no homem, né? De vez em quando Deus dá uns trovãozinhos assim um pouco meio forte aqui na terra, nossa, na mesma hora todo mundo corre, se esconde, se encolhe, né? Você imagina quando Deus vier com toda a sua força, com todo o seu vigor para tomar da terra, né? Como diz a palavra de Deus ali, é vingança, né? Das criaturas da terra, né? As criaturas viventes também no meio do trono, né? E voltadas do trono, são os 4 seres viventes cheios de olhos, né? Que também representam os seres, né? Criados por Deus ali, que estão com Deus, né? São seres criados não para satisfazer a vontade, mas simplesmente para assistir diante de Deus. Eles são ali, digamos assim, os ajudantes de ordem de Deus que estão ali sempre na posição, servindo a Deus e ministrando diante do trono, né? Ninguém jamais poderá ter esse dom de estar administrando igual as criaturas viventes, né? Que estão ali diante do trono. Ficarão de fora o revolucionário, né? Porque as pessoas que são evolutivas não têm lugar né? Nesse lugar, porque diz assim, tu és digno, Senhor, né? Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, né? Então não há lugar para revolucionários aqui, não há lugar para humanistas, não há lugar para nada, só Deus está aqui a adoração ao Criador, pois é a base, né, do Deus Trino, que está implicado, Deus Santo, que fala assim, a criatura diz, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, versículo 8 lá, né? E assim está aqui vocês vendo essa parte gloriosa da parte de Deus, né? Em que o Senhor Jesus se manifestará para nos trazer a primeira parte aqui, né? Da grande tribulação e a história daí, arrebatamento da igreja, que se dará exatamente nesse meio de caminho.